No ar, Cartão de Visita News. Apoio: Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão, Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Informação de qualidade, jornalismo profissional, entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News. Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Apresentação: Zacarias Pagnanelli. Tudo bom? Olá, tudo bem? Boa noite. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. E estamos retransmitindo pelo Grupo Tati de Comunicação suas multiplataformas. A nossa entrevista estará hospedada no portal Cartão de Visita News R7, no TH+, o Correio do Papagaio, Sul de Minas, vários portais no Brasil. E eu quero dizer o seguinte também, que o Grupo Tati detém hoje a afiliada da TV Bandeirantes de Santos, o SBT do Vale Paraíba, a maior afiliada da Record de Campinas, Ribeirão Preto Local e NET. Tá? Vamos lá, deixa eu tirar aqui do seu rosto, vamos desativar. Bom, deixa eu apresentá-la primeiro, para depois a gente iniciar a nossa conversa aqui. Eu estou com a Uliana Ferreira, ela é CEO do Grupo Dona, diretora executiva, composto por 5 empresas, MBA em Desenvolvimento Executivo Empresarial, em Desempenho Executivo Empresarial, com mais de 20 anos de experiência batendo meta no varejo. Hoje é treinadora de grandes experts e estratégias digital. Aliás, você vai ter que explicar o que é digital, porque é uma coisa muito nova, hein? Para aceleração de resultados. Palestrante e cantora, é autora do best-seller da Dona do Negócio, que está entre os livros mais vendidos na categoria de negócios, business. Uliana é embaixadora do Sebrae Delas, sendo a palestrante mais contratada do país quando o assunto é empreendedorismo feminino. Em 2023, percorrendo o Brasil, treinando e desenvolvendo negócios em especial. Os femininos, né? É revelação figurando os maiores palcos de business por todo o país, dona de números recordes de avaliação no público e crítica. Hoje treinar líderes e times que faturam milhões por ano. Eu vou falar uma coisa, hein? Virou um negócio essas pessoas que têm uma certa habilidade para treinar os outros. Na verdade, eu quero que você explique primeiro como é que você chegou nisso, para depois eu começar a te fazer algumas perguntas, inclusive saber o que é esse negócio de treinadora de mulheres. Mas eu queria que você me explicasse como é que você chegou nesse patamar. Eu comecei a minha jornada no varejo, né, com 15 anos. E
Eu comecei como recepcionista, depois estoquista, vendedora, aí me tornei subgerente, gerente de loja, gerente de rede, em vários negócios ao longo de aí uns 12 anos da minha vida, até me tornar dona do negócio, né? Eu recebi uma proposta dos meus chefes, que era o meu último CLT era uma rede de quiosques de livros infantis, que eu era gerente, eu era líder dessa rede, e eles me ofereceram a possibilidade de me tornar a dona do negócio. E aí eu assumi um negócio que estava tecnicamente quebrando, porque eles estavam se desfazendo daquele... Eles tinham negócios que faturavam bem mais, e aí eles me fizeram uma proposta. E aí eu assumi aqueles quiosques que até então eu era gestora, eu era gerente, assumi como meus. E tudo que eu ensino hoje, né, sobre FIG e tal, né, logo mais eu vou falar um pouco mais sobre isso, a jornada que eu falo sempre, o livro, ele não é sobre mim, ele é um método. E é uma jornada de como você deixar de ser empreendedora e se tornar empresária, né? É um caminho que a gente faz de empreendedora a empresária. E num dado momento, né, em 2 anos, né, de que eu assumi os quiosques, eu comecei a receber muito convite para tomar café. Vamos tomar um café, me conta o que você está fazendo, estou vendo que você transformou o que era quiosques em feiras, em praças centrais e tal, bienais e tal, e isso começou a crescer muito. Seus vendedores estão conversando com o meu, trazendo ideias e tal, e esse convite para tomar café começou a ser bem recorrente. O café é bom, né? A questão de você sentar para tomar café, existe uma questão que se fala muito hoje, que é uma coisa muito antiga, mas as pessoas não prestavam muita atenção, que é a questão do network. Você acaba tendo ideias, se relacionando e acaba saindo negócio. E a grande pergunta que eu recebia nesses cafés é: como que você está fazendo para crescer tanto? O que você está fazendo lá? Me conta o que você está usando, o que você está fazendo. E eu comecei a entregar estratégias, comecei a até monitorar. E aí, fez? Aplicou? O que você está fazendo? Me conta se deu resultado. E depois eu descobri que o nome daqueles cafés chamam mentoria, né? Chamam treinamento. E eu comecei a perceber que aquilo estava aquecendo muito meu coração. E eu decidi, 3 anos depois, né, de assumir os quiosques estavam super bem, a gente fazendo feiras e tal, eu decidi pivotar e decidi abrir uma empresa de educação corporativa mesmo e trabalhar nesse ramo. Isso foi em 2015. Então, ano que vem, eu faço 10 anos como treinadora de negócios. Eu sou formada em administração, mas eu tenho um MBA em Executive Business Performance. Então, eu treino, né, empresários. Né? Hoje eu foco nas empresárias, né, nas donas do negócio, para desenvolverem habilidades mesmo, para melhorarem o resultado dos seus negócios, para acelerarem resultado, não só dos negócios, como da carreira do empresário também, que hoje esse também é um business muito interessante, quando você se posiciona como um expert do seu mercado. Agora, você falou, você traduziu, falou em inglês aí, eu só não falei inglês porque tem uma história sobre isso. Eu já falei em algumas situações aqui. Uma vez eu me reuni com o presidente de um banco muito forte, que é ligado ao governo, inclusive federal, e ele falava assim, no almoço, eu falei, bom, é impressionante que essa molecada, essa nova geração, que na verdade acaba sendo uma ferramenta mesmo, que você fala... E ele fala, essa molecada que vem falar comigo na parte de mídia e tal, e fala em inglês. Por isso que eu traduzi, que eu falei em português, porque eu falei assim, eu vou falar em português, porque depois eu sei que ela vai falar em inglês. Eu imaginei isso. Mas assim, por isso que eu não fiz o comentário, mas se vê
certificação não foi no Brasil, então Isso também que é interessante falar, porque como é que você chegou para fazer isso lá fora? É importante falar qual foi o ponto, qual foi o timing, qual foi o custo disso, quem que te levou para lá, como é que foi isso? não, eu fiz EAD, né? Mas eu fiz uma certificação americana. Eu fiz uma outra formação americana também com o cara que é considerado o pai da performance, né? Que é o Timothy Gowey, que entendeu sobre as vozes, né, o diálogo interno e tal. Então, eu fiz algumas certificações fora, mas todas elas foram impulsionadas e tracionadas pelo meu desejo de treinar melhor pessoas, para não ficar nessa falácia, nesse lugar comum de é coach, é treinador, e sabe? E eu fui na base mesmo, na fonte, entender por que nos Estados Unidos as empresas têm um treinador interno. Mas é uma cultura, isso lá é cultura. Eu trabalhei numa multinacional há muitos anos e funcionava dessa maneira também. Por que as empresas investem, né? As empresas americanas, principalmente as grandes que faturam bilhões, entendem que precisam ter um treinador comportamental dentro das organizações. Porque as pessoas, elas são contratadas pelo currículo, mas elas são demitidas pelo comportamento. Exatamente. Se eu quero evoluir o meu time, eu preciso treinar o comportamento das pessoas, muito além de treinar a habilidade técnica para o trabalho. Então, isso é muito importante. É interessante você falar sobre comportamento, que a gente vai falar sobre essa questão digital, que não se fala muito hoje, é uma coisa nova, quero que você me explique, porque quando você fala em comportamento, a gente fala muito hoje no Brasil, e já faz algum tempo, mas hoje se fala mais até na política, em PNL, né? Programação neurolinguística. Então, o que acontece? O comportamento, isso também eu queria conversar com vocês sobre na área comercial de vendas, porque quando você fala em venda digital, e-commerce, você está comprando um produto que você não está pondo a mão nele. E tem gente que tem essa necessidade, ele é sinestésico, ele quer pôr a mão para perceber, entendeu? Ele é visual, ele quer olhar de pertinho, e ele na internet fica meio a desejar algumas coisas. Então, eu queria que você, em algum momento, me explicasse sobre isso. E você também pode falar o que são as vendas digital e como elas combinam as experiências física e digital no processo de compra e venda. E aí você desenrola. Então, tudo que assim, o que eu fazia de melhor no varejo físico, quando a gente teve o advento da internet, a gente começou a digitalizar as práticas do físico. E a jornada do cliente hoje, ela é uma jornada digital, né? Você começa no digital, por exemplo, fazendo uma pesquisa na sua casa, e principalmente para produtos high ticket, algumas pessoas não se sentem seguras de comprar sem ver o produto. Então, aconteceu comigo, certa feita, eu decidi comprar uma geladeira nova. E aí eu procurei a geladeira na internet, achei uma geladeira interessante, só que eu fiquei insegura de será que essa geladeira é isso tudo mesmo? Então eu procurei uma loja física para ver a geladeira pessoalmente. E aí a gente está o tempo todo nesse liga e desliga do digital e do físico, do digital e do físico. Mas o que a gente precisa ter muita consciência hoje nos nossos negócios é que a jornada do cliente, ela é digital. Ela começa, às vezes, no físico e termina no digital, comprando ali, efetivando, quando é um produto 100% digital, por exemplo, como um treinamento online ou uma mentoria que eu vou entregar ao vivo, mas eu vou entregar online, essa pessoa não vai estar junto comigo. Ou ela me viu numa palestra, fisicamente, na cidade dela. Hoje eu viajo o Brasil inteiro, mas eu não tenho como entregar fisicamente essa mentoria ou essa consultoria na empresa dela. Então, eu entrego isso de maneira digital. Começou no físico, mas terminou no digital. E o inverso acontece também. Eu começo uma pesquisa de um produto físico, um produto no digital, e termino na loja, comprando fisicamente. Ou termino com o unboxing, né? A abertura da caixa do produto na minha casa. Então, essa jornada digital é essa mistura
do físico com o digital, que hoje as empresas precisam ter muito cuidado na construção da jornada do cliente, pensando em todos os pontos de contato que esse cliente vai ter desde o início da jornada, seja um início digital, seja um início físico, até a ponta do final dessa experiência, seja ela online, seja ela física. Então, esse cuidado, né? Inclusive, uma curiosidade, Zacarias, que muita gente chega no meu perfil, no direct, e diz assim, olha, eu acho que você escreveu errado no seu perfil. Ontem mesmo, acho que eu respondi umas... Porque estava assim, digital. É verdade. Quando eu fui apresentada na comunidade da Camila Farani, né, como mentora lá no Ela Vence, na comunidade da Camila, ela também me apresentou como mentora digital. E uma galera dizendo, acho que vocês escreveram errado. E aí a gente teve que fazer um conteúdo explicando para as pessoas que isso é uma tendência, mas não uma tendência que ainda está por vir, é uma tendência que a gente já vive há muito tempo e que a gente precisa ter cuidado em implementar nos nossos negócios uma política de jornada do cliente que contemple, né, de ponta a ponta, como eu falei. Eu vou te contar uma história que aconteceu comigo esse final de semana, que tem tudo a ver com o que você está falando. Eu vi um sofá de couro para comprar e estava na internet, no digital. Aí eu pesquiso, tal, uma coisa muito bem feita, tal, mas só que é caro, caríssimo. Aí tinha lá um atendimento automático, tal, 24 horas. Eu escrevi algumas coisas lá, perguntando do produto. Até é legal para quem está assistindo, que né, você desenvolver isso até numa palestra, de repente. Aí não respondeu. Tudo bem. No dia seguinte, eu mandei uma mensagem e falei, mas pera um pouquinho, aí tá dizendo que é 24 horas. Entrou um rapaz, não, é que eu estava em tal lugar e tal. Isso é um erro da empresa, eu acho. Então não pode falar que é 24 horas. Não, eu estava em tal lugar, tal. Aí comecei a perguntar e tal. Mas aquelas coisas coisa de jornalista, que a gente recebe o dia inteiro isso, que a gente é desconfiado, vem alguma coisa que é fake, a gente vai levantar, quando é verdade, a gente levanta um monte de coisa, né? Que existem grupos que investigam mais que a polícia no meio, na realidade. Aí eu falei para ele, mas você pode, por favor, mas você tem loja física? Não, eu tenho, os meus pais têm. Aí o que eu falei para ele? Então, você vai na loja hoje? Ele falou, vou. Dá para você ir na loja e filmar a loja, vai mandar para mim para eu ver? Porque eu não estava acreditando. Por quê? O digital, quando você fala, tem uma questão de mudança de comportamento. Então, assim, o comportamento dele já me incomodou, já me deu muita desconfiança. Falei, dá para você ir na loja, você filmar a loja, mostrar o produto, ou se tiver o produto lá ou não, mas me mostrar qual é a loja física. Porque ele falou, não, eu sou um revendedor, mas meus pais têm a loja. Falei, então dá para você me mostrar? Então é importante, até a gente, essa questão que você está levantando aí, que tem tudo a ver com comportamento mesmo, entendeu? Até das empresas, principalmente, que eu acho que é o que é mais que você faz, treinar o pessoal e fazer a empresa andar no redondo também, porque ela precisa corresponder. Exatamente. E começa da liderança, começa dos empresários. O nível, o aumento do nível fator confiança, ela vem de um comportamento dos líderes que influencia no comportamento do time. Então, pode ser meu filho, pode ser um contratado, se você está falando em nome do meu negócio, existem alguns sinais de confiança que precisam ser dados. E é por isso que o digital ele tem tanta resistência das gerações, né, mais velhas, porque é sobre a gente ser mais escaldado, né, ser mais precavido, né, com o formato de compra e ter mais aversão à perda, né, que é um comportamento da geração. Mas é muito importante que, eu falo sempre, né, mais um termo em inglês, que a sua empresa seja omnichannel, que todos os canais falem a mesma língua, falem a mesma coisa. E que todo mundo seja um representante, seja a pessoa que responde o direct do Instagram da empresa, seja a vendedora quando atende o telefone, seja alguém que te recebe na porta da loja de maneira física. Todo mundo precisa responder a mesma coisa para
para a mesma pergunta. Né? Então, eu não posso perguntar uma coisa hoje e me responderem uma coisa, amanhã me responderem outra completamente diferente, num outro canal. Parece que eu estou falando com negócios diferentes. E parece utópico o que eu estou falando, mas é muito comum que aconteça isso nos negócios. Então, cada canal falar uma língua diferente, cada canal falar, responder de uma maneira diferente a mesma objeção. A gente, eu dentro dessa prática que eu faço de implantação de digital, né, a gente tem um método chamado método foguete, e hoje mesmo eu estou em Salvador hoje, entregando uma imersão do método foguete, e a gente termina o dia do primeiro dia falando sobre objeções, e no segundo dia a gente começa construindo um manual para quebrar essas objeções, para que todo mundo na empresa responda a mesma coisa para todas as objeções. Isso é super importante, tanto para o time quanto para o cliente, né, essa segurança. Mas tudo parte do empresário e do posicionamento de como esse empresário lida com seu time, como ele dá importância para essa construção. Isso tudo é espelho. Eu brinco que quando eu sou mal atendida num restaurante, por exemplo, por um garçom, eu peço para conhecer o gerente. E Diz o comportamento, né, que tanto como gestor para o funcionário ou funcionário para o cliente, que existe uma técnica que diz o seguinte: nós gostamos de pessoas iguais a gente. Então, quando você vai atender o cliente, você tem que saber com quem está lidando, e o gestor, quando vai administrar o seu funcionário, não tomar cuidado para não pegar os mesmos vícios, entendeu? Então, a técnica de comportamento diz muito isso. Nós gostamos de pessoas iguais. Eu digo isso porque trabalhei com isso há muitos anos atrás, há 20 anos atrás, na Unilever. Eu fui funcionário de 18 anos lá. Então, assim, e eram só, para dizer, eram 7 empresas multinacionais no Brasil que se conversavam. Então, não tinha muito. Hoje não, hoje mudou muito. Hoje, né, o mercado mudou. Mas são coisas que nunca vão acabar. Eu acho que você está no nicho certo, principalmente nessa mudança de geração e de comportamento de negócio, né? Que é o caso do digital, do digital. Então, são coisas bem, bem interessantes, que eu acho que você está bem no caminho mesmo. E aí, eu comecei com o método foguete, né, em 2019, e aí, tipo, 70% da turma pegava o método, né, esse método digital que eu batizei carinhosamente de método foguete, aplicavam isso e tinha, tipo, 60, 70, 100% de crescimento de faturamento em 30, 60, 90 dias. E aí, tipo, poxa, 70% da turma tendo um resultado como esse, a grande maioria das pessoas, né, dos profissionais, ficariam felizes. Mas isso me gerava um incômodo tremendo, porque 30% não estava saindo do lugar. E aí, esses 30% que me geravam um incômodo. E aí eu comecei a compreender que não se tratava só de estratégia. Né? Digital é uma estratégia. Não se trata só de estratégia. A estratégia, ela é uma Ferrari. Agora, para eu tirar uma Ferrari do lugar, né, para eu fazer essa Ferrari funcionar, eu preciso de 2 coisas. Eu preciso de energia, de combustível, essa Ferrari andar, e eu preciso de habilidade para fazer essa Ferrari sair do lugar. Eu preciso saber dirigir uma Ferrari. E era nesse lugar que essas pessoas estavam. Ou elas estavam embebidas em um comportamento, em um problema ao redor do negócio, porque os micro e pequenos negócios do nosso país são, em sua maioria, empresas familiares. Então, você fica embebido de outros problemas ao redor do negócio e termina tirando o foco do negócio. E aí eu falo sempre que o nível de resultado que você tem no seu negócio, ele é diretamente proporcional ao nível à quantidade de energia que você coloca no negócio. E se você está colocando energia em situações acerca do negócio e não no negócio, óbvio que esse negócio vai ter problema.
E um outro processo que a gente vê muito acontecendo hoje é os empresários que, em algum momento, entram na zona de conforto, né, no faturamento que tem, deixam de investir em evolução, em desenvolver habilidades e estagnam. E uma coisa que eu vou dizer para vocês que estão aqui nos ouvindo e nos assistindo é que é muito importante que você tenha plena consciência que se o seu negócio não está crescendo, ele está morrendo. E é engraçado, eu vou falar uma coisa óbvia, que também faz parte do comportamento, né? As empresas são totalmente comerciais. Se você não vender, não oferecer seu negócio, por isso que eu falo, em comportamento diz muito isso também, né? Você precisa enxergar o óbvio. Se não enxergar, e você está falando, é isso mesmo, exatamente isso. Quer dizer, cabe o pessoal começar a entender que a área comercial é primordial dentro de uma empresa. Senão, eu queria que você me falasse, tem várias perguntas para te fazer aqui. Bom, quais as tecnologias são essenciais para implementar uma estratégia de venda digital de maneira eficaz? Quando a gente fala de tecnologia, a gente tem alguns recursos que são importantes que você precisa olhar dentro do seu negócio. Para implantar um digital ou qualquer estratégia dentro do seu negócio. Então, eu estava vendo uma entrevista recentemente, e eu falo isso, inclusive falei isso hoje dentro da imersão, que o Kotler, né, o pai do marketing, ele disse que os 4Ps morreram, né? Os 4Ps do marketing, o preço, praça, promoção e tal. O pai da matéria disse que a matéria morreu. Porque com o advento da internet, a gente tem uma mudança de comportamento muito severa, né? Então, o que era produto, né, agora é cliente. O que era foco no produto, né, lá atrás, nos anos 90, nos anos 80, quando os 4Ps do marketing foram construídos por Felipe Kotler, o que era P de produto, agora ele fala que os 4Ps morreram e quem assumiu o lugar dos 4Ps são os 4Cs, né? Então, o que era foco no produto, agora é foco no cliente. O que era praça, né, que era ponto de venda, agora é conveniência, que em tempo de internet a gente precisa olhar muito claramente para o fator conveniência, porque antes tinham coisas que a gente sabia, tal coisa é determinada cidade que vende, é determinado lugar da cidade que tem. Hoje você está um clique de receber qualquer coisa na sua casa, né? Empresas que entregam no mesmo dia, empresas que levam. Que é conveniente. Exato. Então, o P de praça virou C de conveniência, né? O P de preço virou o custo da oportunidade. Então, eu não me importo, por exemplo, de pagar. Eu sei que um picolé normal de fruta na cidade, num estado normal, né? A mesma marca. Vou dar um exemplo aqui de Salvador. Tem um picolé muito famoso aqui chamado Capelinha. Se você compra um Capelinha na rua, né? Num vendedor, no carrinho, você compra por R$3 o picolé. Mas a gente não se importa de pagar R$8 no mesmo picolé dentro da Arena Fonte Nova, né? Dentro do estádio. Então, é o custo da oportunidade. E as empresas, elas estão atentas a isso. E o mesmo sanduíche que você come num fast food na cidade tem um preço X, né? Se pagar, sei lá, R$20, R$30 no sanduíche. Mas no aeroporto, você sabe que você vai pagar R$50 no mesmo sanduíche. Porque você sabe que é a questão do estado. Então, o preço versus a oportunidade. E o P de promoção, né, que era de falar do evento, de promover o produto, de promover a empresa, virou C de comunicação. Por quê? Porque com o advento da internet, a comunicação é muito mais rápida
e a resposta do cliente chega muito mais rápido do que nos anos 90, né? Em que a comunicação era via televisão, né? E você não tinha um retorno automático da audiência sobre o que achou daquele produto ou serviço. Então, o que a gente precisa pensar sobre tecnologias em que os P's caíram e agora a gente está trabalhando com os C's? Você precisa fazer gestão dos seus leads, das pessoas, né, dos seus clientes, de maneira muito minuciosa. Então, quanto mais informação, melhor, porque o que era produto, agora é cliente. Então, o foco é no cliente. Então, CRM, né, essas ferramentas de pipeline, né, de linha de venda, de atenção a essa jornada do cliente, elas são fundamentais. A gente está vivendo a era da inteligência artificial, então as automações estão cada vez mais simples e cada vez mais acessíveis, né? Então, inteligência artificial está aí desde os anos 60, né? Mas por que agora a gente está entendendo que está vivendo a era da inteligência artificial? Porque agora as inteligências artificiais estão mais acessíveis a nós e aos nossos negócios. E, cara, você precisa aprender a usar das inteligências e das automações. Por quê? Porque ninguém bate um robô, né? Nenhum humano bate um robô quando o assunto é ações operacionais, né? Tarefas repetitivas, né? Aquilo que você faz sempre do mesmo jeito. O robô sempre vai fazer melhor que a gente. Mas eu falo que agora, né, nessa era em que a gente está trabalhando cada vez mais para melhorar a nossa jornada, qual é o papel do líder dentro desse posicionamento, desse negócio? O líder que vai realmente prosperar nessa geração é o líder que souber extrair, fazer com que o humano haja de novo como humano. Porque desde a escola que a gente é ensinado a pensar como um robô, né? E nas organizações hoje, os líderes até hoje fazem isso com os liderados. Olha, não precisa pensar, é só repetir. Não precisa criar. Faz do jeito que eu estou falando, né? Não precisa pensar, só executa. Ou seja, você está comprando só a mão de obra de alguém. Você não está levando o cérebro, você não está levando o potencial criativo. E o líder que realmente vai prosperar nesse tempo é o líder que entender como fazer de novo os humanos agirem, pensarem e sentirem como humanos. Porque é isso que os robôs e as inteligências não vão conseguir fazer. Quando eu falo para o meu funcionário, para ele falar para o cliente, aqui é assim, na norma da casa. O que eu estou dizendo? Que aqui a norma é mais importante do que o cliente, né? E eu digo para o meu liderado, olha, não empatiza. Não tem que ter empatia com o cliente. Não tem que se colocar no lugar do cliente. Não tem que pensar como o cliente. Você só tem que cumprir a norma. Só tem que fazer como eu estou mandando. E a gente perde a habilidade de ser humano, né? Então, essas são coisas que são muito importantes de serem olhadas nesse tempo. Agora, você tem uma vasta experiência, mas eu queria te perguntar sobre isso, porque hoje é muito normal. É normal hoje as pessoas que têm uma certa habilidade, uma certa experiência, conhecem o comportamento, dá treinamento. Você acha que essa pessoa que está dando treinamento, que está ensinando ou trocando experiência, ela precisa literalmente ter experiência de trabalho, ou você acha que tem como você estudou fora, foi lá se especializar com um cara que eles têm essa cultura de manter esse treinamento, de ensinar os líderes literalmente desempenhar a função, porque o verdadeiro líder, ele é amado, ele não tem medo de funcionário, de jogar tudo na mão do funcionário e falar, toca, que qualquer coisa eu estou aqui para orientar, e você tem que aprender, você tem que ser melhor que a mim e tal. Você enxerga dessa maneira também? Eu queria... Eu defendo a teoria de que, inclusive, eu tenho um evento que vai acontecer no final de outubro, em Alagoas, que eu levo 15 empresárias
para uma pousada, né, uma experiência imersiva. Aí no final sai todo mundo se abraçando. Nossa, eu não falava nem com meu filho em casa. Não, É mais ou menos assim, não. não, não. O propósito dessa imersão é sobre construção de notoriedade. Eu falo para empresárias que já estão com um processo de negócio construído e consolidado, e que agora elas entendem que tem uma jornada a ser compartilhada, que chegou no momento da carreira delas em que elas pensam sobre legado. Eu não gosto da palavra autoridade, eu gosto de notoriedade. E é isso que eu ajudo essas empresárias Isso a é construir. importante. Então, eu levo elas para esse lugar onde eu abro o meu jogo e o que eu fiz para construir a minha notoriedade. O que eu escrevi nesse livro, né, e o que eu passo dentro das minhas imersões e que eu ensino nos meus treinamentos, são baseados na minha batalha, de campo de batalha. Eu não aprendi, eu não fiz um curso e voltei dizendo, agora eu vou ensinar o que eu aprendi num curso. Não, eu aliei a minha experiência como empresária, na verdade, o meu repertório como um todo, né? O meu repertório desde vendedora, né? Desde recepcionista. Existe uma vasta experiência e vem Uma galgando e vem aprendendo. jornada. Depende da pessoa também, né? Não são todos que são assim. Mas aí, cara, o que eu valorizo? Tipo, por que eu construí esse... E eu falo o tempo todo, olha, o empresário, a empresária que está escutando a gente, você é um ativo muito valioso para o seu negócio. E construir um posicionamento de você como um expert do seu negócio, do seu mercado, faz com que você acelere muito as vendas do seu negócio e o posicionamento do seu negócio no seu mercado. Então, quando você entende que você tem um negócio que já funciona, que já deu certo, que você já consolidou esse negócio, tem gente que pagaria para saber como você fez isso. Aí sim é a hora de você pensar na construção da sua notoriedade, em masterizar o seu conhecimento para que você ensine outras pessoas a jornada que você fez. Eu falo sempre isso, sabe, Zacarias? Que é muito importante na hora que você vai buscar um mentor, você vai buscar alguém para te treinar, entender se essa pessoa já fez esse caminho que ela está se propondo a te ensinar. Porque eu não posso ensinar o caminho de um lugar onde eu nunca fui. Entende? Por isso que eu te perguntei, tem que ter experiência para isso, porque hoje muita gente se vê habilidoso, né? Um líder, de repente, eu não sei, mas não tem a bagagem que deveria para poder somar, né? Eu não sei. Então, quando você pega um repertório de vida, de uma jornada que você fez, você me contou, passei 18 anos numa multinacional e tal. Você construiu um repertório. E tem gente que pagaria para aprender o que você aprendeu lá dentro. E quando você masteriza isso e ensina para as pessoas o que você viveu, o que você aprendeu, cara, isso é um ativo importantíssimo. E outra, vai num lugar de legado, sabe? Porque nós somos seres sociais e a gente quer ensinar o que a gente aprendeu, a jornada que a gente fez. E quando vem desse lugar em que é legítimo o que você aprendeu, o que você fez, a jornada que você fez, e agora tem um chamado no seu coração para ensinar e compartilhar e transbordar isso para outras pessoas, é isso que eu faço com essas mulheres lá na Casa da Dona, que é assim que eu chamo o meu programa. Então, eu masterizei. Olha, eu vou te ensinar como que constrói um bom conteúdo com o que você aprendeu, como que masteriza o seu conhecimento de jornada, o seu repertório em um conteúdo para que você deixe um legado aqui, sabe? O que você aprendeu no seu repertório, seus anos de vida, sua jornada, não pode ir com você para o caixão. Se tem gente que pagaria para saber, se tem gente que gostaria de aprender com você, e você sente esse chamado, e você gosta, você quer deixar isso para o mundo, cara, esse é o processo. Como escreve um livro e como se torna um best-seller, né? Qual é o jogo que se joga para fazer isso? Como que eu me torno uma palestrante e vendo o meu treinamento e tenho uma agenda de palestra lotada?
essas são as perguntas que eu recebo com frequência no meu direct. Liana, como você fez para ter agenda de palestra lotada? Como você fez para construir um livro best-seller e tal, numa editora bacana como a Editora Gente e tal? Então, e como que você monetiza hoje o seu conhecimento, né? Isso é o que eu ensino, né? Isso é um dos produtos, né? O produto que eu vou rodar agora aqui em Alagoas, aqui no Nordeste, para um processo muito seleto, né, que eu faço com 15 empresárias, eu só reúno mulheres lá nesse programa, mas o propósito é a construção de notoriedade, mas ao redor de uma jornada de conhecimento consolidado. Esse é o propósito, é nisso que eu acredito. Quando você reúne mulheres, vamos por esse lado, e você tem toda essa técnica comercial, ensinando comportamento, a parte de gestão e tal, você não acaba em algum momento virando um pouco de psicóloga? Não, porque o que acontece? Quando Você não consegue... Comportamental, psicóloga não, que Não, senão vou arrumar uma modo de dizer. Por que eu quero dizer isso? Porque se a pessoa não estiver emocionalmente bem colocada com ela mesma, ela não faz o negócio dela andar. Perfeito, Zacarias, esse é o ponto. Lá dentro desse treinamento, eu falo sempre que eu abro o jogo do negócio, do business, mas eu também preparo emocionalmente essas mulheres, porque quanto mais você brilha, quanto mais você cresce, mais pedrada você leva também, né? Mais atenção você chama, e você precisa estar preparado emocionalmente também para esse processo. E lembra que eu falei da Ferrari, né? Do combustível? Então, o combustível é essa energia emocional mesmo, que precisa ser trabalhada e desenvolvida. E aí a gente entra no âmbito do comportamento, né? Quando eu entendo quais são as habilidades comportamentais que eu já sou muito boa, mas também como é que eu preciso, aonde é que eu preciso me desenvolver dentro desse comportamento para acelerar resultado. Eu te falo isso, eu fiz um comentário logo no meio do programa, pelo seguinte: quando a gente fazia treinamento, só para você, eu não quis falar no início, mas eu fui diretor de treinamento da Unilever. Foi meus últimos 4 anos lá. Então eu reuni a equipe toda. Você imagina vendedores de multinacional. No final, óbvio que eu fazia a minha parte como gestor, mas eu tinha um profissional como você para falar da experiência dele, da parte comportamental, a parte técnica e tal. No fim, quando eu falei agora na questão de psicologia, de ter que usar essa... No final, tinha cara que levantava da mesa, terminando o evento e tal, ficava numa imersão um final de semana. O cara levantava, ele chorava e falava, mas caramba, eu não conversava nem com meu filho. Você vê, parece que não tem nada a ver, né, uma coisa com a outra, mas tem tudo a ver a questão da vida do cara, do relacionamento dele, para os negócios literalmente andarem, porque senão não consegue enxergar o que está acontecendo na realidade. Nós né? somos indivíduos... Acho que você gostou do que eu te falei. Indivíduos íntegros. Por mais que as organizações digam, e a gente tem que deixar a vida pessoal atrás da porta quando sai de casa, né? É meio difícil. Então, nós somos indivíduos íntegros. Não dá, não é CPF e CNPJ, é uma coisa só. E a dona do negócio, né, o método, ele veio por conta dessa observação, em que a gente precisa cuidar. Eu começo o treinamento perguntando: quem é que cuida de quem cuida de todo mundo? Já deu uma paulada logo no começo. Vezes ao ano você se escolhe. Porque às vezes um treinamento, uma imersão como essa, é você se escolher, em detrimento a todas as vezes ao longo do ano que você escolhe os outros. Né? E que você prefere, que você dá preferência para os outros. Então, quem é que cuida de quem cuida de todo mundo? Quantas vezes você parou para cuidar e pensar no seu bem-estar, em você, em se autodesenvolver? Então, é muito importante que a gente tenha esse tipo de reflexão e que pare, né, em momentos específicos e entre em imersões
que cuidem não só do técnico, mas do comportamental e do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, para que você amole o machado, que você volte mais forte, né? Como na onda, a onda na praia, né? Primeiro a onda recua para poder pegar impulso e voltar mais forte para arrebentar na praia. Então, é sobre pensar no nosso comportamental também como uma parte importante do indivíduo. E aí, quando você mexe, por exemplo, em questões, aí vou levar a conversa para um outro nível. Quando Vamos a gente lá. trabalha, por exemplo, questões sistêmicas, né? Que você acreditando ou não, nós vivemos numa teia quântica, né? Física quântica pura, né? O fato de nós estarmos vivos e a atmosfera não levar a gente, né? A gente não sair flutuando, é física quântica. E nós somos feitos de a mistura de duas matérias, meu pai e minha mãe, né? Então, tudo que envolve, tipo, aí eu falo, né, ó, questões de carreira e de negócio estão relacionadas a pai, dinheiro, prosperidade, abundância, está relacionada à mãe. Então, às vezes, a mentalidade, como essa pessoa opera os negócios, podem estar relacionadas à A situação. criação. A criação. Exato, as situações sistêmicas que precisam ser olhadas e resolvidas. Senão a vida desse indivíduo nunca vai para frente, entendeu? Porque acha que está tudo bem e vai vivendo e empurrando com a barriga. Só que quando ele para eu brinco, né, que assim, elas compram o que elas querem, né, o que elas acham que precisam, e eu entrego o que elas verdadeiramente precisam, né? Então a gente trabalha em níveis neurológicos diferentes para que a gente construa esse posicionamento forte num comportamental, porque senão, eu falo sempre, não tem empresária forte com corpo fraco, não tem empresária forte com a mente fraca, né? Você precisa trabalhar em outros níveis, não é só o técnico, porque o técnico é você trabalhando o seu racional, só que nós somos indivíduos feitos de dois lados, o racional e o emocional. Então, se você trabalha e desenvolve só o racional, você não humaniza, você não empatiza, você não atrai, e quando você não humaniza, não empatiza e não atrai, você não consegue liderar ninguém, porque nós somos indivíduos que trabalhamos por admiração. Tudo a gente, É engraçado. o amor e o relacionamento ele é baseado em admiração, né? Quando eu falei para você que o líder tem que ser amado, que o líder ele vai lá, ele repreende, ou de uma forma ou de outra, a gente não sabe dizer. Mas esse chefe tal. É engraçado. O verdadeiro líder, ele dá bronca no cara, no funcionário, ou ele repreende de algum momento, e o cara acha. Não, esse é o cara. É a mesma coisa de você ser uma pessoa que tem uma certa importância, eu chegar para você e falar a verdade, o que eu acho, do que ficar ensaboando, fazendo política, vende a mãe, mas não entrega, sabe? Aquelas coisas. Sim. Eu fui assessor de um grande empresário aqui em São Paulo, que aliás, não sei se você ouviu falar, trabalhei para o Galeb, de Shop Tour, ele foi o primeiro vendedor do varejo, trabalhei 8 anos, fui assessor direto dele, eu era diretor da TV Bandeirantes e assessor dele. E ele era um cara que também tinha aquela coisa, como todos os empresários, né, que são bem-sucedidos, vaidosos e tal, que é normal no ser humano. Mas ele gostava que chegava para ele que falasse a verdade para ele. Tipo assim, eu não estou gostando do que você está fazendo, mesmo sendo funcionário. Ele nunca me chamou de funcionário. Eu acho que está errado esse caminho. Não, porque não sei o que tal. Não, mas o que você quer que eu faça? Olha, quem sou eu para falar para ele, um cara que tinha uma empresa, né? Então, assim, é super importante essa questão de você também ouvir o seu funcionário, dar liberdade para ele te falar o que ele acha. Perfeito. Vou trazer uma reflexão da Anitta. Ela estava falando outro dia que no auge, assim, antes dela buscar o autodesenvolvimento e tal, o autoconhecimento, ela está numa busca, né,
inclusive até numa mudança de postura e tudo mais. Ela disse que estava numa sala onde ela olhou ao redor e ela disse assim: quem aqui nessa sala fala o que eu preciso ouvir? É isso. Quem aqui nessa sala fala o que eu quero ouvir? Então, não são confiáveis as pessoas que falam só o que você quer ouvir. Em quem você verdadeiramente pode confiar são as pessoas que falam o que você precisa ouvir. E eu falo isso sempre para minhas donas. Eu não sou a mentora que vai falar o que você quer ouvir. Eu sou a mentora que vai falar o que você Você precisa. não precisa ouvir. Eu falo isso pro meu filho também. Meu filho hoje é um cara de 23 anos. Nossa, você é tão jovem, pô. Fui mãe aos 15. Eu falo para ele o tempo todo. Eu disse, olha, em dados momentos eu não vou ser a mãe que eu quero ser. Em dados momentos eu vou ser a mãe que você precisa que eu ter. seja. Então, é exatamente assim que eu acredito na relação de desenvolvimento minha hoje com as minhas treinandas, né? Com as mulheres que vêm para os meus treinamentos, com o meu filho, com a minha família, com o meu pai, com a minha mãe, com o meu marido. Eu prezo por ser essa pessoa confiável, em que eu vou dizer o que você precisa ouvir. Eu vou te vender o que você quer comprar, mas eu vou te entregar o que você precisa receber. Entende? Então, esse é o lugar da idoneidade que eu acredito, sabe? Eu estava entregando um treinamento em company dentro de uma gigante hoje de treinamentos no Brasil, e a gente estava discutindo exatamente esse ponto que você trouxe agora, e eu falando, cara, eu nunca vou ser na mesa a que fala a verdade para o empresário que fala o que o empresário quer ouvir como se fosse uma verdade, sabe? Eu prefiro ser a chata que traz a mensagem ruim, mas a mensagem necessária para fazer esse cara ou essa mulher evoluir. Então, eu brinco nas palestras que eu chego para dar pedrada. Eu pergunto, vocês trouxeram o capacete? Porque eu trabalho com verdades, não vim para alisar ninguém. Então, quem quiser ser alisado, não é aqui que vai encontrar. Olha, eu teria muitas perguntas para lhe fazer. Aqui, se quiser, em algum outro momento, a gente Vamos marcar pode. o segundo, Vamos. então. E eu tenho muitas perguntas de fazer aqui ainda, que inclusive foi até produzida, a assessoria me ajudou e tal, mas eu quero dizer o seguinte, é muito pertinente essa nossa conversa, porque é exatamente o que as pessoas precisam ouvir, entendeu? Porque antigamente, na técnica de comportamento, a gente tinha que ensinar o que eles queriam, falar o que eles queriam ouvir, na época, para você cativar. Hoje, as coisas mudaram, ninguém mais é muito diferente hoje. Eu acho que a pessoa dá mais notoriedade falando. E eu queria te perguntar muito que você respondesse muito rápido, por causa do nosso tempo aqui no Grupo Tático de Comunicação. Você acha que a pessoa tem que ser crítica? Porque dizem que o crítico é pessimista. Eu acho que a pessoa precisa ter um olhar crítico para fazer cenários. Tá? Então, quando eu faço uma análise dentro dos meus negócios hoje, nós temos um hub, são 6 empresas. Para fazer uma análise dentro do que a gente, de uma estratégia, de um negócio que seja, a gente faz uma análise crítica analisando cenários. Se tudo der certo, o que acontece? E se tudo der errado, muito errado, qual a pior coisa que pode acontecer? A gente pode arcar com isso, nesse pior cenário, e as consequências desse pior cenário, eu vou sofrer sozinha, ou mais gente vai sofrer comigo? Como que eu minimizo, né? Como que eu diminuo essas consequências? Como que eu posso trabalhar para dirimir consequências? Mas eu acho que o olhar crítico de prevenção, né, ele é muito importante para que você desenvolva um negócio de maneira saudável e sustentável. Bom, Uliana Ferreira,
ela não é coaching. Bom, ela é uma mulher de treinamento, mas ela treina mulheres, CEO do Grupo Dona. Eu vou lhe fazer a última pergunta e vou encerrar literalmente. Eu quero agradecer o teu prestígio, porque só vem a somar, é óbvio. A gente entrevista muita gente, nosso editorial institucional. É importante que uma pessoa como você fale aqui. Para quem a Uliana Ferreira entrega o cartão de visita? Cara, eu entrego o cartão de visita para quem eu entendo que trabalha que tem integridade no que está falando, no que está fazendo. E eu entrego o meu cartão de visita para quem eu entendo que é interessante. Hoje, no mercado, a gente tem 2 tipos de profissionais e de empresários. A gente tem os interessantes e a gente tem os interesseiros. Interessados. Os interesseiros. Então, eu prefiro entregar meu cartão para quem é interessante e não para quem é interesseiro. Juliana, obrigado, viu? Obrigada a eu, querido. Ótimo ter falado para você. Logo. Meu saber está a seu serviço. Imagina, o Grupo Tati de Comunicação agradece o teu prestígio, o teu conteúdo. Estará nos portais de notícia, logo mais estará recebendo esse material. Pode divulgar à vontade. E estará no YouTube também. E logo mais a gente volta a se falar, que eu achei. E manda o seu pessoal me mandar também a capa do livro para a gente divulgar nos portais de notícia, tá bom? Obrigado. Que quem não está me seguindo ainda, me segue lá, que eu compartilho conteúdo todo dia. Eu estou em meio de uma imersão de digital, então está saindo muito conteúdo quente lá. Então, espero vocês. Espero que, aqui, a dona do negócio, que é um best-seller hoje na lista dos mais vendidos. Muito obrigada pelo espaço, pelo carinho, Zacarias. Estou a serviço. Eu que agradeço o prestígio de passar essa experiência para a gente. Foi uma retomada muito engrandecedora. Acho que foi muito bacana. Obrigado. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão. Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Informação de qualidade, jornalismo profissional, entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News. Apoio: Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas.